Olá, eu sou o Matheus, aluno no mestrado em Marketing e Comunicação no Instituto Politécnico da Guarda. Essa apresentação faz parte da disciplina de Inovação Comunicacional e Processo Criativo e o objetivo é apresentar o projeto final dessa disciplina. A proposta é desenvolver um projeto da empresa Tormob. A empresa Tormob, eu sou o promotor, e utilizando os processos criativos e uma metodologia científica de pesquisa. Será elaborada uma campanha de crowdfunding em Portugal. O objetivo dessa campanha de crowdfunding é angariar um financiamento e promover um conjunto de produtos baseados numa história infantil. Esta história chama-se Os Guerreiros do Pequeno Arthur. Ela conta a história de uma criança que tem uma doença crônica, que é a esclerose múltipla. Essa história será transformada em diversos produtos, como livro digital, audiobook e uma aplicação móvel. Bom, em relação aos objetivos, o problema de pesquisa é como criar uma campanha de crowdfunding de um projeto em Portugal. O objetivo geral é definindo uma campanha de crowdfunding de um projeto em Portugal. E as técnicas utilizadas foram os 6 chapéus do pensamento e o mapa mental. A técnica dos 6 chapéus do pensamento foi desenvolvida em 1985 pelo médico inglês Edward de Bono. Ele criou essa metodologia para ajudar na solução de problemas e também para facilitar o processo de geração de ideias. A técnica tem como objetivo dividir um determinado problema em diferentes aspectos, que seria os chapéus. A cada momento, um grupo ou um determinado elemento desse grupo utiliza o chapéu selecionado e direciona todo o pensamento de acordo com o ponto de vista, que é determinada pela cor do chapéu. A técnica do mapa mental foi desenvolvida em 1986 pelo escritor inglês Tony Buzan. Essa técnica tem como principal objetivo facilitar o processo e organizar as informações. É muito utilizada como ferramenta de pensamento. Essa técnica facilita o processo de criação e geração de ideias. Estão interligados entre si para um determinado assunto ou tema principal. O processo elaborado foi utilizar a técnica de 6 chapéus e, dentro de cada chapéu, quando for possível, utilizar a técnica do mapa mental. Então, o primeiro chapéu foi o branco. O objetivo desse chapéu é olhar apenas para fatos e informações, sem julgamento e confusão. Direciona os elementos do grupo, ou um elemento do grupo, para as informações e fatos relacionados ao problema. O mapa mental criado nessa fase foi dividido em 4 partes principais, que é relacionado ao produto, comunicação, design e negócio. Foi elaborado um conjunto de itens de acordo com a categoria do produto, e aqui o objetivo foi recolher informações que são necessárias para realizar uma análise da história, das ilustrações e das locuções. Em relação ao negócio, o objetivo foi recolher informações sobre crowdfunding, exemplos de campanhas, público, o mercado. Em relação à comunicação, a fase do chapéu branco teve como objetivo recolher as informações sobre como vai ser realizada a comunicação, exemplos de campanhas que já foram realizadas, quais são as formas que podem ser utilizadas, quais são os tons de comunicação que foram utilizados em outras campanhas, entre outros. Em relação ao design, os principais objetivos foram as informações, tendências, exemplos de templates, mockups audiovisuais, artefatos, como flyers, vídeo, áudio, entre outros.
Com o chapéu vermelho, o objetivo é expressar quais são os sentimentos fortes e intuitivos em relação ao problema. Nessa fase, todos expõem quais são as emoções, opiniões, palpites, percepções, sem a necessidade de justificação. O mapa mental criado nessa fase foi dividido em 3 categorias principais, que são sentimentos positivos, sentimentos intuitivos e os sentimentos negativos. Bom, em relação aos sentimentos positivos, alguns tópicos foram relacionados com a originalidade, por ser um tema único e inovador, se tratando de um projeto transformador que pretende abordar uma doença crônica e também aspectos relacionados com as capacidades socioemocionais, humanismo, que é olhar para questões sociais e educativas, entre outros. Bom, em relação aos sentimentos negativos, alguns itens que foram selecionados nessa fase foi em relação ao fracasso, que é a possibilidade de não obter sucesso de arrecadação na campanha, preocupação por parte do público não adquirir, não realizar compra de produtos digitais. Existe uma parcela da população que não tem esse hábito. Decepção, que os produtos digitais necessitam de uma plataforma móvel, que nesse caso é o smartphone, e por mais que esse dispositivo é comum no dia a dia de diversas pessoas, ainda possui um conjunto de pessoas que não têm acesso a esse tipo de equipamento. E além do medo relacionado com a crise de saúde humanitária e financeira que foi causada nos últimos tempos pelo Covid-19. Em relação aos sentimentos intuitivos, alguns itens que foram abordados nessa fase está relacionado com a facilidade de entrar no mercado internacional, principalmente por se tratar de produtos digitais. Outro tópico foi apoiar instituições que cuidam de pessoas com esclerose múltipla. Além de fazer o bem para essas instituições, pode causar um impacto positivo e chamar a atenção da sociedade. Também a possibilidade de conseguir algum patrocínio de empresas privadas ou até mesmo de apoio institucional e governamental. E por se tratar de um tema único, pode ganhar destaque na mídia, por abordar uma doença crônica e também ser um instrumento educativo. Bom, o chapéu verde está relacionado com a parte da criatividade, criação de ideias. Nesse ponto é abordado todos os pontos fortes, oportunidades. O objetivo é propor soluções alternativas, apresentar possibilidades como novas propostas, modificações, novas provocações, entre outras. O mapa mental dessa fase está dividido em 3 partes: design, comunicação e negócio. E a seguir será abordado algumas ideias que surgiram durante essa fase do chapéu verde. Bom, em relação ao design, a ideia foi criar uma identidade única da campanha, utilizando cores, um aspecto apelativo, um visual apelativo, com muitas cores para chamar a atenção. E também utilizar essas características no kit de comunicação, que é o press kit, e também nas redes sociais e website. Criar uma infografia com as ilustrações da história, para demonstrar a campanha e os produtos. Criar uma animação, uma imagem animada, como forma de agradecimento para aquelas pessoas que colaboraram com a campanha. E criar um vídeo promocional para demonstrar os produtos. Em relação à comunicação, criar uma infografia com informações sobre a esclerose múltipla, artefatos de publicidade, como flyers digitais e impresso. Também teve a ideia de dividir a comunicação para 2 públicos. Um é o infantil, quem utiliza os produtos, e o outro é o adulto, quem compra o produto.
Realizar a divulgação em locais com muitas crianças, como escolas, ATLs, associações. Criar vídeos para divulgar a importância do ensino das capacidades socioemocionais, que é a empatia, cooperação, ajudar o próximo, entre outros. Em relação ao negócio, uma das ideias que surgiram nessa fase é relacionado com a procura de padrinhos para o projeto. Esses padrinhos seriam pessoas que têm algum destaque na mídia, pode ser apresentadores de TV, desportista e até mesmo influenciadores digitais, para ajudar na divulgação do projeto. Além de outras ideias, como criar parcerias com associações de instituições, criar novos produtos, divulgar o press release em diversos jornais e programas de TV, para conseguir chamar atenção e conseguir divulgação. A próxima fase foi o chapéu preto. O objetivo é tentar antecipar quais são os problemas, obstáculos, o que pode dar errado nessa fase. Expõe todas as críticas e os riscos existentes em relação ao problema. Também foi discutida todas as desvantagens, pontos negativos e fraquezas. E nessa fase foi sempre pensando no pior caso, para tentar antecipar a solução de possíveis problemas. O mapa mental foi dividido em 3 partes: design, comunicação e negócio. E aqui estão alguns tópicos relacionados nessa fase, como o exagero visual, falta de recursos, tanto humanos como audiovisuais, custo elevado de desenvolvimento, e também relacionado com o direito de imagem das crianças. Como o público é infantil, pode criar algum problema na captação de imagem. Em relação à comunicação, um dos principais problemas foi obter informação credível e especializada sobre a esclerose múltipla, que necessita o apoio de profissionais como médicos e técnicos em saúde. Em relação ao custo de deslocamento, e também o custo de produção e o orçamento reduzido. Em relação ao negócio, os principais problemas foram em relação à dificuldade em estabelecer parcerias com pessoas com destaque na mídia e também entidades relacionadas com a esclerose múltipla. Por se tratar em grande parte de associações, pode ser um processo muito burocrático. O chapéu amarelo, o objetivo desse chapéu é ter uma visão sempre otimista, positiva, demonstrando sempre quais são os principais benefícios. Contém uma lista de motivos com a justificação do porquê a solução pode funcionar. O mapa mental também foi dividido em 3 pilares, que são design, comunicação e negócio. E a seguir tem alguns itens que foram elaborados nessa fase do chapéu amarelo. Bom, em relação ao produto, o visual atraente pode causar uma boa experiência, chamar a atenção. Bom, a criatividade é um fator crítico. A identidade, originalidade, diferencial, o impacto. Bom, em relação à comunicação, também tem a parte da criatividade, parte da inovação, que é utilizar elementos diferenciados, direcionar a divulgação e a comunicação para 2 grupos, crianças e os adultos, atuar constantemente no público-alvo, realizando apresentações no terreno, recolhendo feedback dos produtos, entre outros. Em relação ao negócio, a parte da solidariedade, que é ajudar as questões sociais, a parte do bem-estar social. Destaque nos meios de comunicação pode ser muito positivo, por se tratar um tema único
e com cariz social. As empresas e programas de TV gostam desse tipo de tema. E também em relação ao crescimento internacional, que pode ser um fator de sucesso. Bom, Chapéu Azul, o objetivo é controlar a organização do processo, trabalhar como mediador e facilitador e determinar qual que é o plano de ação. Aqui nessa fase foram criadas algumas tarefas já, por exemplo, em relação ao design, pesquisa de tendências, cores, modelos, templates, em relação à parte da identidade visual, que é pesquisar e criar a identidade visual da campanha, criar kits de comunicação, criar infografias, entre outros. Criar jogos tradicionais, como quebra-cabeça, cartas e desenho para printar, para utilizar na divulgação. Criar outros produtos, como t-shirt, casaco, boné, todo que é material de merchandising. Bom, a comunicação, as tarefas foi criar um guião para comunicação, quais são a estrutura, modelos de definir quais são os modelos que serão utilizados nas redes sociais, e-mail, telefone, website, criar o tom de comunicação, criar infografias com informações sobre a campanha, sobre os temas principais da história, e criar também roteiro para vídeos publicitários para divulgar a campanha, o produto e o projeto. Em relação ao negócio, criar uma análise de contexto que envolve o benchmarking, mercado, segmentação, criar a proposta de valor, descrever qual que é o diferencial criativo, criar o plano de comunicação, valores da campanha para ser arrecadado e tipos de recompensa, criar lista de empresas ou grupos nas redes sociais relacionados com a esclerose múltipla, criar uma lista de locais para possível divulgação, contactar pessoas com destaque nos meios digitais e também nos meios sociais, como artistas, desportistas, apresentadores de TV, influenciadores. Definir o investimento para divulgação e comunicação e contactar jornais, programas, como programas televisivos, como direcionado para o público infantil e de bem-estar, telejornais. Bom, conclusão. O principal problema de pesquisa foi resolvido, foi utilizado duas técnicas e através dessas duas técnicas conseguiu compreender tudo que é necessário para começar a criar uma campanha de crowdfunding. Bom, o trabalho futuro é continuar a desenvolver essa campanha, começar por resolver as tarefas que já foram elaboradas e é isso. Obrigado.